Minha indicação de livro é Coisa Séria. São 4,8 estrelas entre 1.322 avaliações. As 48 Leis do Poder é o livro que eu indico para você fazer um bom desenvolvimento pessoal na sua vida. Clique no link aqui abaixo. Que nós vimos é uma tentativa de trazer a lógica do diagnóstico infanto-juvenil para os adultos. De fato, isso não funciona, porque se trata de uma outra clínica, se trata de uma outra problemática e exige uma maestria para que se faça isso. É muita minúcia para que se chegue até aí. Foram 14 anos muito duros, muito solitários, eu diria. E quando eu comecei, eu era bem jovem, estava começando ali a minha carreira como psiquiatra, e eu somente tive uma estranheza observando pacientes que eram psicóticos, vamos dizer assim, né? Nesse grande grupo de psicóticos. E eu percebi, dentre aqueles pacientes que já estavam com um quadro tão deteriorado, havia uma diferença naquela clínica, né? No SUS em geral, eu vou dizer assim, que é como a gente começa a nossa carreira. E eu pensei, tem algo aí. E eu comecei a me propor a uma imersão. Então, eu comecei a prestar atenção no quadro e muito menos no que eu ouvia dos familiares. Eu queria ver como aqueles pacientes se comportavam e ver a diferença de um esquizofrênico, por exemplo, residual, para um outro paciente que eu não estava entendendo a diferença. Não batia com o prontuário, entende? Aham. E essa estranheza ela foi aumentando, ela foi me incomodando cada vez mais. E ela foi indo para o consultório particular. E foi aí que eu percebi que é isso. O diagnóstico no adulto, ele precisa ser diferenciado. Eu estava falando, na verdade, de um quadro de autismo que não pode ser diagnosticado da mesma forma que é diagnosticado na infância. Por quê? Porque esses pacientes, ou às vezes nem são pacientes, são indivíduos no espectro, passaram uma vida inteira tentando se enquadrar, eu diria, tentando caber. Eu gosto muito dessa figura que eu vou criar. Como se fosse um interstício, um tecido, tentando caber entre dois fios, certo? Não é fácil. Até porque ele não entende por que ele está ali. Ele não entende por que ele está sofrendo. Ele não entende por que ele está tendo um comportamento que dói, que não é natural, que faz com que ele se sinta diferente de todos. E ele passa uma vida inteira se sentindo desacoplado do mundo e sem explicação nenhuma. E isso faz com que ele desenvolva, ao longo do tempo, quadros que são, na verdade, comórbidos. E não, de fato, o que ele tem. Ele não tem explicação para o que ele tem. Então, ele procura um psiquiatra, um segundo psiquiatra. E aí é muito comum depressão recorrente, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, para quem não tiver muito contato com esse nome, né? TOC e, principalmente, trauma. E aí eu falo de TEPT. E quando eu falo de TEPT, eu quero fazer um adendo. O TEPT, após os 6 meses iniciais, ele pode se apresentar de múltiplas formas. Essa pessoa pode ter pesadelos, sonhos vívidos, ela pode sentir dor, ela pode só se esquivar. Depende muito de como esse espectro vai se apresentar. Demais. Será que essa pessoa tem altas habilidades? E aí ela vai conseguindo recriar rotas mentais para atingir metas. E aí ela vai conseguindo chegar até algum ponto, mas ela vai perdendo pedaços do próprio corpo nesse caminho. Ela vai esfoliando a própria pele para chegar nesse caminho. Não pense que isso não dói, porque se ela tivesse consciência do que ela tem, ela faria isso provavelmente de outra forma.